O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podem sentar. Meus prezados, antes de mais nada, para nós padres é uma alegria muito grande poder celebrar esse mistério tão bem celebrado esses dias. Obrigado a todos, liturgia, músicos, todos da comunidade, vocês que abrilhantam essas celebrações, porque se não tivesse vocês, como na pandemia, foi tão difícil não tê-los presente em momentos tão importantes. Esta é a maneira que a igreja, há séculos, tem celebrado a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ela tem proclamado, trazido à tona para a humanidade os fatos acontecidos, trazendo-os para o tempo de hoje. E é bonito a simbologia da igreja, na sua riqueza. Meus caros catecúmenos, que hoje serão batizados, também crismados e receberão a Eucaristia. Também quando comecei a minha vida de crisma, Eucaristia, eu não tinha essa consciência. Embora fosse de uma família cristã, mãe está aqui, todos os domingos ia à igreja, mas a minha consciência também, eu não entendia muitas coisas. Não participava de tudo. Não me lembro na minha adolescência de participar de tríduo pascal, na minha juventude, muito mais tardiamente.
Mas a graça que é recebida, ela vai crescendo em nós. E nós vamos então, a cada ano que passa, se aperfeiçoando e também mergulhando. Se nós pegarmos as leituras de hoje, foram 9 leituras. 9. Destas, 7 do Antigo Testamento. Nós estávamos nas trevas, por isso a igreja começou às escuras. O fogo lá fora, para dizer que o Cristo que foi sepultado, ele vence as trevas da morte e traz para nós uma luz, o fogo. E a partir disso, todos aqueles que abraçam a fé em Cristo são incendiados pelo teu fogo, também por Pentecostes, pelo teu Espírito que habita em cada um de nós. E nós, iluminados pelo fogo, olhamos o passado, olhamos o antigo e vemos rastros da glória e da graça de Deus. Começamos com a criação do mundo, não sabemos se assim foi feito. A leitura primeira do Gênesis é um esforço, não quer dizer que Deus tenha criado em 7 dias, mas é para dizer que no princípio de tudo, Deus estava ali. E Deus, através de Deus, do nada, Ele cria a humanidade. E é bonito, cada leitura que era proclamada, ver o amor de Deus pela humanidade. Abraão, o primeiro ser vivente que nós temos conhecimento, que ouve a voz de Deus. E Abraão é pedido o grande sacrifício do seu filho. E de Abraão, por ter provado a sua fé, aí toda a humanidade é alicerçada nele. Mas mesmo assim, o povo de Israel, aos poucos, vai se perdendo. Vão para o Egito, ficam ali durante anos, centenas de anos, exilados ou em terra estrangeira, até que Deus os liberta. Olha o amor de Deus, que vai ao encontro de Israel, do povo hebreu, para poder libertá-los. E atravessam a pé enxuto o Mar Vermelho. E mesmo depois de atravessar o Mar Vermelho, tantos prodígios que foram feitos, o povo canta louvores. Mas com o passar do tempo, o povo de Israel também vai esquecendo, vai se afastando da lei de Deus. E Deus então vai suscitando profetas, para que o povo não pudesse se perder. Teve um período no povo de Israel, que eles viveram exilados em terra estrangeira. E o povo quase que mingou, a fé quase que some daquele povo. Ainda assim, Deus, na sua infinita misericórdia, suscita homens, mulheres, para trazer o povo. E por fim, se me falha a memória, a última leitura, que Deus vai dizer: não é por vocês, Israel, mas é para que as pessoas reconheçam a glória de Deus e que possam todos chegar à graça de Deus. A mim, eu vos meterei o meu espírito em vós. E esses ossos ressequidos, secos que vocês estão vivendo, serão preenchidos da graça e do meu espírito. Não porque vocês merecem, Israel, mas porque eu sou um Deus fiel. E o povo então, em Cristo, a partir de Cristo, se cumpre todas as profecias. A igreja cristã, ela afirma que Jesus Cristo é Deus. A igreja afirma nos seus dogmas e sua verdade, e é a nossa verdade, que Jesus, que encarnou pelo seio da Virgem Maria, ele sempre existiu. Foi o Pai, a Trindade, que nós não conhecíamos, através do seu Filho que criou o céu, a terra, a natureza, os animais, tudo fora criado por Deus, através de Cristo no Espírito. E Cristo,
por amor à humanidade, por amor ao homem, ele entra, assume a carne humana através de uma mulher. Embora de Deus foi criado a matéria, Deus não é matéria, Deus é espírito. Mas por amor ao ser humano, Deus materializa-se, encarna, toma carne para vir ao ser humano falar do seu amor. E quando esse ser humano, mesmo assim, ainda assim o rejeita, o coloca numa cruz, o crucifica e o mata como um bandido, como um ladrão, ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E na morte, poderia ali tudo terminar. Ele ressuscita para provar a todos que Ele é Deus, que Ele é amor e que fará tudo para salvar o ser humano. E para piorar talvez ainda mais, ou aprofundar ainda mais, Ele se deixa como memorial do seu corpo e do seu sangue. A partir de então, nós, míseros mortais, Ele se faz presente, alimento, e entra na minha carne, mistura-se a minha carne, o meu sangue com a sua carne e o seu sangue, e passa a habitar dentro de nós. Cada ano que passa, nos meus 18 anos de padre, eu fico apaixonado. A minha fé aumenta. Celebrar a liturgia, cada vez mais, embora seja repetida, mas cada vez mais a minha consciência vai tomando consciência. Mais a minha razão vai se tornando emoção, fé. Que Deus é esse? Por que Ele faz tanto isso com a gente? E a gente, como vimos ontem, nós o recusamos muitas vezes. Nós não queremos amar, embora queremos amar, mas não amamos. E Ele, ininterruptamente, sempre mostrando para nós o caminho. E saber que esse Deus que tudo fez, que se encarnou no seio dela, que morreu na cruz, que agora se faz vivo pelas minhas mãos e pela minha boca, que se torna dependente de um ser humano falho para poder alimentar outros tantos. Não tem mais o que falar de amor. Não tem Buda, não tem Maomé, não tem nenhum outro ser nesta terra ou entidade que tanto fez e ainda mais está vivo como Ele. E como nós ainda, seres humanos, que vivemos em terra estrangeira, não na pátria celeste, ainda nós não conseguimos entender a magnitude. Ah, se o ser humano entendesse e aproximasse um pouco mais de Deus. Ah, se nós compreendêssemos, tivéssemos consciência o que é esse pedacinho de hóstia. Se nós entendêssemos a grandiosidade que é e o que foi feito para chegar até aqui hoje. Ele está vivo. Ele está vivo quando nós recordamos dele. Ele está vivo quando eu decido amar. Ele está vivo muito mais do que as minhas práticas e minhas ideias. Ele vive. Eu nunca vi Jesus Cristo. Ele nunca apareceu para mim. Mas eu tenho tanta certeza que é verdade. Tanta.
Às vezes eu me questiono porque eu creio tanto, que muitas vezes Ele não faz aquilo que eu gostaria que Ele fizesse, mas ainda assim eu acredito. Acredito piamente que Ele se faz presente, se faz alimento, que Ele está vivo nas palavras, nas ações, nos dons, nos carismas que vão derramando na comunidade. E eu não troco este Deus por nada. Nada. Darei a minha vida para que possa realmente outros tantos entenderem, acolherem e aceitarem esse Deus. Que bom que vocês estão aqui. Um pouco tarde, é verdade. Vocês perderam muito tempo na vida de vocês, por vários motivos e razões que cada um traz em si. Eu tive a graça de 6 meses depois de nascido, ser levado até o altar, sem ter consciência alguma. Mas alguém me banhou por estas águas. Enquanto o meu corpo crescia em mim a graça. O Espírito, sem eu saber deste Espírito, sem nunca saber o seu nome, Ele habitava dentro de mim. A ponto que comecei a frequentar a sua igreja, a sua casa, sem ter muita consciência. Minha primeira Eucaristia foi meio amarrado. Tinha 13 anos, tarde. 13 anos. Comungava por vergonha de ficar em pé, todo mundo comungando e eu não comungava. E não sabia o que era aquilo. Embora tivesse passado por uma catequese, comungava, mas não tinha noção. Minha vida começa a mudar espiritualmente, sem eu saber, na minha crisma. Ali, algo começa a ser moldado, sem eu tomar conhecimento. E a graça naquele dia transformou todo o meu futuro, sem eu ainda ter consciência. Até chegar o dia de poder, sem nunca ter pensado na minha vida em ser padre, um dia ele está. E assim Deus vai suscitando e escolhendo pessoas. Para quê? Para fortalecê-los e alimentar um povo e tanto. Santo Agostinho, termino, também foi tarde. Tem a famosa frase de Agostinho: tarde te amei, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu lhe procurava fora. Tarde te amei. Antes tarde do que nunca. Que bom que vocês conseguiram persistir durante um ano, falhando um monte de encontro, não ia, não tinha muita... Trocava o encontro para outra tardezinha, né? Lá, ia. Mas chegaram aqui. A partir de agora, quanto mais vocês se abrirem à graça de Deus, mais o poder dele irá agir em vocês. Vocês serão outros a partir de hoje. Só que não é assim. A graça vai agindo. Quando você menos perceber, você está mergulhado em águas profundíssimas e não tem condições mais de voltar, porque você está todo encharcado da graça de Deus. Ele está vivo, gente. Ele está em nós. Não duvide na sua vida, não desista. Procuramos amar sempre o caminho do nosso Mestre e Senhor. Ele está vivo. E hoje queremos gritar para todo mundo que Ele vive. Vive em mim, vive em nós, no céu e em todos os lugares. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.